Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, dia 16 de janeiro de 2023. Agora são 8 horas 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube e todas as outras plataformas. Facebook também estamos ao vivo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Aqui a gente vai te trazer os principais destaques, as principais manchetes desta segunda-feira, deste início de semana, para que, claro, você possa ou nós possamos te ajudar a tomar boas decisões. Esse é o nosso objetivo por aqui. A gente vai chegando já com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e com a presença e o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores traz ali a garantia da nossa interatividade, vai te trazer também esse caminho para você conversar conosco. E lembre-se, todas as linhas de comunicação já estão abertas. Instagram, Facebook, YouTube, mande os seus comentários, mande para nós as suas perguntas, as suas dúvidas sobre quais mercados você quer e precisa saber mais, e nós vamos juntos, então, nesses próximos minutos. Hoje tem convidado neste programa, já Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, estará conosco. A Pátria que atualizou os seus números de colheita na última sexta-feira, a gente vai dar esse destaque também. Nós vamos trazer as perspectivas da Pátria para a nossa safra, para o nosso comércio, como é que estão nossos negócios. E a gente vai começar hoje com o nosso primeiro destaque, que é o seguinte: é feriado lá nos Estados Unidos. Então, o que nós temos? Nós temos bolsas fechadas por lá. Então, vou pedir para o nosso editor já colocar aqui a nossa primeira tela de destaque, apontando para essa condição de hoje. Hoje é dia de Martin Luther King nos Estados Unidos e por isso as bolsas de Chicago e Nova York não operam. Estes números que vocês verão na nossa tela inicial, ali na nossa página inicial e também nas páginas das cotações, eles referem-se ao fechamento da última sexta-feira, dia 13 de janeiro. Então, nós tivemos ali para soja, março, 15 dólares e 27, maio, 15 dólares e 27 também, julho com 15 dólares e 25, agosto com 14 dólares e 89, o milho fechou com 6,75 no março, 6,73 no maio, 6,63 no julho, setembro 6,14, no trigo tivemos preços ali acima de 7,40, 7,50, o café fechou em campo positivo, no contrato mais negociado 1 dólar e 50 mais 70 por libra peso, o algodão, o açúcar, perdão, teve um acúmulo importante de altas na última sexta para terminar a semana com mais de 3% de alta, e nós tivemos ali o último contrato, o mais negociado, 19 centos mais 72 por libra. O algodão também fechou a sexta-feira com alta, 82 centos mais 45. E assim nós temos, então, os fechamentos da última sexta-feira. Os negócios para a Bolsa de Chicago e Nova York serão retomados já na noite de hoje. É um feriado mais curto ali para os americanos, né? Então, a partir de 9h30, 10 horas, horário de Brasília, já da noite de hoje, os negócios serão retomados. Num dos destaques que nós temos na nossa página inicial, você tem o link para os principais fechamentos de mercado. Então, soja, milho, café e açúcar estão ali listados neste destaque, apontando para você como foram os fechamentos da última sexta-feira, tá? Então, sem bolsas internacionais, hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, senhoras e senhores. Bom, vamos dar uma olhadinha também no que nós temos ali para o nosso... Vamos ver se a gente tem o fechamento da Bolsa de Dalian. Temos pela Agriinvest Commodities, levantamento de Eduardo Vanin. O farelo fecha em alta lá na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Óleo de soja também em alta, milho em queda, suíno com boa alta. No resumo do Eduardo Vanin, financeiro mais fundamentos, bolsas no Ocidente caindo e na China subindo, 1,6% de ganho. Expectativa de estímulos na China, petróleo testando novamente os 80 dólares por barril, ouro acima de 1.920 a onça Troy, pela primeira vez desde abril do ano passado, e falam que grande parte do dinheiro das moedas digitais está indo para o ouro. Índice de commodities subindo 0,6%. O índice da Bloomberg voltou acima dos 110 pontos. Moedas de exportadores de commodities são as grandes vencedoras, destaca
Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. O petróleo WTI tem alta de 0,6%, o Brent na Bolsa de Londres de 0,4%, o gás natural 3,9% de alta. Nós temos o ouro caindo um pouquinho, 0,02%, a prata 0,08% de queda, o cobre 0,8% de baixa. O dólar index não opera na manhã de hoje, vamos ter atenção na retomada dos negócios, portanto. Então, este é o primeiro retrato da manhã desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Agora são 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Você que está conosco, mande as suas perguntas, mande para nós de onde você fala, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Hoje não estamos ao vivo no noticiasagricolas.com.br, uma vez que estamos ali transmitindo ao vivo também o webinar da ICL, que está tratando ali do manejo dos campeões para o milho. Então, se isso te interessa, você já pode trocar de canal, mas esse conteúdo vai ficar disponível para você assistir um pouquinho mais tarde, tá? Então, você que está acostumado a nos acompanhar pelo noticiasagricolas.com.br, hoje não estamos lá por conta disso, tá bom? Bom, seguimos por aqui com as nossas manchetes. O nosso próximo destaque, é esse dado, como eu falei, de atualização da colheita aqui no Brasil pela Pátria Agronegócios. Lembrando, Matheus Pereira já estará conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar, então, desses destaques, dessa condição para o mercado de soja, para o mercado de milho. Mas antes dele chegar, a gente traz, portanto, esses primeiros dados da Pátria, que aponta a nossa colheita em 0,85%. Vou buscar aqui as comparações trazidas pela Pátria para a gente entender o que quer dizer esse número, né? Sabendo que nós temos ali alguma dificuldade de colheita na região centro-oeste em função do excesso de chuvas, não é? Há um desempenho mais lento em Mato Grosso e a gente tem esses números, portanto. Os produtores de soja do Brasil colheram já 0,85% da sua área cultivada na safra 2020-2023, com trabalhos atrasados em relação a anos anteriores, diante de um desempenho mais lento em Mato Grosso. No mesmo período do ano passado, da safra 2021-22, nós já tínhamos 1,7% da área colhida e a média histórica para este período do ano é de 1,3%. Abre aspas para a Pátria. O destaque fica para Mato Grosso, que vem puxando as rédeas da colheita nacional, 2,8% colhido, enfrentando um ritmo mais lento em relação ao ano passado, que era de 4,2% nesta mesma época. E também, segundo a Pátria, o plantio lá no Rio Grande do Sul ainda não foi finalizado, uma vez que nós temos adversidades climáticas bastante severas, o estado vem sendo atingido por uma seca muito agressiva, são quase 80 municípios em estado de emergência por conta da estiagem, e isso ainda refletindo os efeitos do Laninha, terceiro Laninha afetando agressivamente o estado e o país de uma forma geral, né? Então, esse excesso de chuvas ali na região do Mato Piba, no centro-norte do Brasil, também são reflexos do Laninha. E isso tudo faz com que haja essa disparidade, portanto, nos trabalhos de colheita, nos trabalhos de campo, para ser mais exata, porque nós ainda temos essa condição, não é, para o plantio que ainda não se finalizou no Rio Grande do Sul. Embora eles comecem a plantar um pouco mais tarde, nós ainda temos trabalhos de campo acontecendo quando já deveriam estar concluídos, mas por conta da seca e a impossibilidade de se avançar com a semeadura, temos ainda esse processo a ser concluído. A colheita de soja 2020-2023 no Mato Grosso, segundo o IMEA, está em 2,4% contra a média para este período de 3,6%, segundo informou o IMEA na última sexta-feira, e ao longo dessa semana a gente vai, inclusive, detalhar mais esses números com os representantes do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária para entender por lá quais são as perspectivas. Então, temos aí a colheita do Brasil um pouquinho mais atravancada, e isso
é natural, né, por conta de todos esses problemas de clima que nós temos registrado. No nosso próximo destaque, a gente vai entender como isso está ali quase que se chocando com as perspectivas de um 2023 bastante promissor para a sojicultura brasileira. Então, no nosso próximo destaque, a gente vai falar sobre essa possibilidade de nós termos uma retomada muito forte das nossas exportações e também uma demanda interna mais forte, mais aquecida. E por quê, né? Nós vamos entender como é que esses números estão chegando e estão sendo ali contabilizados para a sojicultura brasileira. Nós temos sim problemas de clima, nós temos algumas dificuldades de avançar com os trabalhos de campo, como a gente acabou de relatar, para colheita, para concluir plantio, mas ainda assim as perspectivas são de uma safra recorde que pode chegar a 150 milhões de toneladas na perspectiva das consultorias privadas, a maior parte delas, analistas e consultores de mercado. Todavia, se a gente for buscar os números dos órgãos públicos, né, nós vamos ter ali, ou da Abiov, por exemplo, a gente ainda vai ter números que estão acima disso. Então, a gente separou aqui 3 números para que a gente possa ter esse entendimento. Conab, USDA e Abiov. A Conab aponta uma safra de 152,7 milhões de toneladas, o USDA 153 milhões e a Abiov 152,6 milhões de toneladas. O que nós avaliamos no dia em que os números da Conab e do USDA foram divulgados foi a oferta, né? Então, nós trouxemos USDA versus Conab. Quem vai sair na frente? Quem está com o número mais assertivo? Na perspectiva dos analistas, dos consultores, nenhum dos dois. Para todos eles com os quais nós conversamos, eu conversei com quase 10 analistas e consultores de mercado para entender este quadro de oferta e demanda que se desenha para o Brasil, e o que eu pude entender, que todos eles apostam em uma safra menor do que isso, de no máximo 150, estourando 151 milhões de toneladas, né? Claro que esses números ainda podem sofrer correções nos próximos meses, se a gente tiver a chegada das chuvas a partir desta segunda quinzena de janeiro, como está previsto, para o Rio Grande do Sul, a gente ainda pode ter também uma revisão para cima. Então, há perspectivas, né, de reajustes. As lavouras no Rio Grande do Sul podem, em partes, há partes onde não se recupera mais nada, mas há partes onde pode haver uma recuperação. Nesse sentido, nós temos essa condição aí desses números que a gente observou. Tanto a Conab quanto a Abiov trouxeram uma redução na sua safra. Só o USDA que trouxe 1 milhão de toneladas mais. Agora, se a gente observa, e nós fizemos essa avaliação do lado da oferta, no dia 12 de janeiro, inclusive essa manchete está linkada aqui com essa perspectiva que nós trouxemos hoje do lado da demanda. Se a gente observa do lado da demanda, nós temos perspectivas muito fortes para o nosso esmagamento e para a nossa exportação. Exportações pela Conab, 93,07 milhões de toneladas, USDA, 91 milhões de toneladas, Abiov, 92 milhões de toneladas. Abiov, Conab e USDA trouxeram uma redução neste número, não é? O USDA, porque estima um aumento no esmagamento, né? E apesar de trazer um aumento da nossa safra, trouxe uma redução de 1 milhão de toneladas nas nossas exportações. A Conab e a Abiov também estimam uma redução por conta dessa dessa pequena quebra na safra, se a gente pode chamar assim, né? Não atingiremos o potencial inicial dessa safra, portanto, há essa correção para baixo das nossas exportações. Mas perceba que mesmo com a correção, a gente ainda está falando de números muito altos, de mais de 90 milhões de toneladas. Então, neste momento, o que nós temos? Na verdade, antes da gente trazer esse resumo, o esmagamento estimado pela Conab, 52,75 milhões. Pelo USDA, 52 milhões e meio. Pelo Abiov também, 52 milhões e meio. Então, nós temos 3 pontos de convergência no mercado da soja brasileiro neste momento. Todas as atuais estimativas de safra estão otimistas demais e, diante das adversidades climáticas, podem ainda registrar alguns ajustes para baixo, né? Segundo os especialistas, analistas e consultores. 2, as exportações de oleagem da nossa oleaginosa, da nossa soja em grão, tem tudo para renovar o seu recorde nessa temporada.
ultrapassando 90 milhões de toneladas, diante do que deverá se consolidar como a maior safra da história da sojicultura global. Então, mesmo que a gente não alcance o potencial total, a gente tem a projeção de uma safra recorde, a gente está falando de muita soja, 150 milhões de toneladas. Terceiro ponto de convergência do mercado, a demanda interna por soja no Brasil deve ter um 2023 promissor com os problemas enfrentados pela Argentina e a quebra de safra na maior nação, que é a maior exportadora mundial de óleo e farelo. Então, devemos ter essa janela aberta pela Argentina para que o Brasil, como principal ali produtor de soja do mundo, maior produtor global, nós tenhamos essa condição, como fizemos em 2022, de exportar recorde de farelo e de óleo. Então, o complexo soja terminou o ano passado com um recorde de exportação no faturamento e no volume, mas não puxado pela soja em grão, porque tivemos ali um número menor que 21, mas pelos derivados. E nós devemos ter, portanto, essa janela deixada pela Argentina, que pode trazer, portanto, essas perspectivas melhores para o Brasil e essa condição de ocuparmos essa janela, esse gap deixado pelos argentinos. Então, mais do que isso, com soja retomada a nossa oferta, soja suficiente para atender bem essa demanda interna, haverá soja suficiente também para atender esta demanda maior na exportação. Devemos ver a China aumentando as suas compras, segundo os analistas e consultores de mercado também, e devemos ver o Brasil retomando uma parcela das exportações que foi perdida para os americanos em 2022 por conta dessa quebra de safra que nós tivemos na temporada 21-22. Então, olhando para essa perspectiva toda, este é o quadro, é um 2023 promissor quando a gente olha para a demanda pela soja brasileira. Demanda interna, demanda externa para exportação. Melhor esmagamento, melhor exportação. Então, a gente tem números importantes. Fora que nós temos também a perspectiva da mistura do biodiesel. Nós já sabemos que o novo ministro de Minas e Energias, que é o senhor Alexandre Silveira, já afirmou que essa mistura do biodiesel, que hoje é de 10%, com uma perspectiva de, depois do primeiro trimestre, chegar aos 14%, 15%, essa é a expectativa do setor, mas está previsto de terminar março com 10%, né, ou finalizar o primeiro trimestre de 23 com 10%, a gente tem essa resposta, né, do ministro Alexandre Silveira, de que essa mistura será definida só depois de ser feita uma pesquisa e um debate com representantes do setor. Ele disse em seu discurso de posse, abre aspas, é importante trazermos previsibilidade para a indústria, pondo um fim à instabilidade causada pelas frequentes alterações no percentual de mistura dos biocombustíveis fósseis. Então, segundo Luiz Fernando Gutierrez, que é analista das safras e mercado, ele já me disse o seguinte: se nós alcançarmos os 13%, pelo menos 13% na mistura, esses 50 milhões de toneladas processadas de soja, a gente já tem garantido. Pelo menos 50 milhões. Se formos para o 14%, para o 15%, podemos elevar ainda mais esse volume de soja processada no Brasil. Então, atenção a esses números, atenção a esses ajustes ainda que passaremos na oferta, porque temos um 2023 bastante importante para a soja brasileira. Vamos olhar também para a perspectiva do milho. O nosso próximo destaque são as estratégias para comercialização da venda, não só do restante da safrinha 22 e, claro, do milho verão, mas vamos olhar também para a perspectiva que nós temos aí da condição do milho também da safrinha 2023. Na última sexta-feira, 13 de janeiro, o Guilherme Dorigatti, que é um dos nossos editores e especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas, ouviu deixa eu buscar aqui o nome do nosso entrevistado. Gente, mas olha, a lembrança é difícil. O Enilson Nogueira, que é analista da Celeris Consultoria. E olha só a orientação. Produtor de milho, que ainda não avançou com as vendas da safrinha, encontra momento pensando em média de preços. Já já a gente vai trazer as indicações aqui da B3, mas a Celeris volta a destacar, como já fez
no final de 2022, destacando que 2023 novamente será um ano balizado pelas exportações de milho para a formação de preços aqui no mercado brasileiro, que pode mais uma vez bater recorde nas suas exportações neste novo ciclo, nesta nova temporada. Já quem avançou mais na comercialização está um pouco mais confortável para aguardar momentos futuros para vender. E esse momento promissor, de fato, vem dessa perspectiva de uma demanda maior pelo nosso milho. Nós abrimos novos mercados em 2022, o mais importante deles, a China, pelo tamanho do mercado, mas também por depois de longos anos de costuras, né, e ações e revisões de acordos para a gente garantir, portanto, o espaço para o nosso milho lá no mercado chinês. Nós temos também esse maior esmagamento de soja, também vem de um setor de proteínas animais no Brasil, que vai demandar mais alimentação animal. E se a gente busca mais farelo de soja, a gente vai buscar mais milho. Então, a gente vai ter que olhar também para a nossa indústria nacional de rações para entender como fica essa demanda, mas as duas pontas, né, as duas pontas de demanda pelo milho brasileiro também estão com este horizonte promissor, segundo os especialistas, analistas e consultores de mercado. Então, nós temos essa condição, e olha só o que disse o Enilson ao Guilherme na última sexta-feira. As cotações do milho seguem lateralizadas neste início de 2023, mas sustentadas com uma redução na produção do Rio Grande do Sul e principalmente nas exportações, que bateram recorde em 2022 e começam este ano de 2023 com uma projeção forte entre 3 milhões e 3 milhões e meio de toneladas exportadas somente em janeiro e fevereiro. E a expectativa é de renovar o recorde no final deste ano, com algo entre 49 e 50 milhões de toneladas a serem embarcadas de milho em 2023. Os números são da Celeris Consultoria, indicam um cenário que o analista Enilson Nogueira classifica como positivo para o produtor brasileiro, que ainda não vendeu mais do que 15 ou 20% da safra, avance com a comercialização em busca de bons preços médios. Tem muitos analistas que criticam preços médios e tem alguns analistas que afirmam que a média é importante para garantir pelo menos a saúde do seu caixa e a saúde da tua gestão. Então, o importante é entender como isso se aplica ao teu modelo de negócio, entender como isso se aplica à tua condição ali de entendimento do mercado, não é? Então, lucro, como aí sim é uma convergência entre todos os especialistas, lucro se coloca no bolso. Faça suas contas, entenda que momento é esse para o teu mercado, entenda que momento é esse para o teu milho, se é momento de comercializar ou não. Lembre-se que a gente começa essa semana sem a referência da Bolsa de Chicago, e a gente vai ter, então, um foco maior aí nesta segunda-feira sobre os negócios da B3, que estão começando agora, né? Estão abrindo seus trabalhos agora às 9 horas, horário de Brasília, e aí a gente vai ter que olhar, isso vale para a soja também, olhar para, claro, a movimentação do dólar, olhar para essa movimentação das exportações e esse entendimento, portanto, desse cruzamento de referências B3 Chicago nos próximos dias. Mas fato é que a perspectiva para 2023 é também bastante positiva. Bom, senhoras e senhores, agora são 8 horas e 59 minutos. Deixa eu só checar aqui com o meu editor se já temos Matheus Pereira conosco. Já temos? Ainda não. Seguimos então aqui com os nossos destaques e vamos tratando de trazer as próximas manchetes, portanto. Na sequência, falamos de soja, falamos de milho. Nosso próximo destaque é o mercado do boi gordo. Pois é, a gente começou 2023 com preços pressionados, as cotações sentindo uma pressão intensa e com dificuldade de recuperação. De um lado, a gente vê as nossas exportações começarem em 2023 também de uma forma mais pujante, com perspectivas melhores. Há um horizonte também mais favorável para as nossas vendas externas. Todavia, aqui no Brasil, o nosso consumo interno está um pouco mais contido. E nessa contenção, a gente vê os preços encontrarem certa dificuldade de retomada, dificuldade de recuperação. E assim,
a gente vai sentindo essa movimentação toda. A gente vai olhando para isso e a gente vai entendendo como é que as coisas vão caminhando nessa perspectiva, né? Então, olhar para isso vai ser importante, essa consideração entre os dois mercados, tá? Mercado externo e mercado interno. Na última sexta-feira também, nossa entrevistada aqui pelo Alexander Horta foi a Laura Rezende, que é consultora de mercado da Agrifato, e ela nos disse o seguinte: a arroba bovina continua pressionada, segue em baixa, com chance de ter reajustes positivos mais consistentes em fevereiro, com a China retomando as suas importações com um pouco mais de apetite. Lembrem-se, a China reabriu as suas fronteiras depois de 3 anos fechada por conta da pandemia, por conta dos altos casos de Covid-19. Por lá, os números ainda são elevados de pessoas se contaminando, mas as políticas de controle ao Covid foram relaxadas no final de 2022, o que deve trazer, mesmo que aos poucos, a volta da normalidade aos chineses, o que deve trazer a volta da normalidade do consumo também. No final do mês, a gente vai ver a China entrar no seu mais longo e importante feriado, que é o feriado do Ano Novo Lunar, o que deve esvaziar os mercados de notícias do consumo chinês, porque é um feriado que realmente fica praticamente tudo parado, zerado. As pessoas vão realmente comemorar, né? Mas há um grande fluxo de pessoas, há um consumo maior de alimentos, mas a China já fez ali os seus estoques, já se garantiu para este período. Então, agora a gente vai ter que olhar pós-feriado do Ano Novo Lunar na China. A gente vai tratar isso com o Matheus também já, em mais alguns minutinhos, quando ele chega para conversar conosco neste início de semana sobre os mercados de grãos, mas entender a China também de uma forma geral. Ainda segundo a Laura Rezende, ela destaca que a maior oferta de animais também está contribuindo para a pressão baixista nas cotações da arroba do boi gordo. 9h03 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai dar uma olhadinha também para saber já como é que começaram os negócios para B3 com boi gordo nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro. Temos o Matheus? Já temos Matheus Pereira conosco. Matheus, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, a sua primeira participação deste ano de 2023. Feliz ano novo para você, para todo o time da Pátria. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção, Carla. Um prazerão estar aqui mais um ano contigo. Estava até me recordando outro dia, quando foi a nossa primeira entrada ao vivo por aqui, Carla. Se eu não estou enganado, foi por cerca de ao final de 2015 para início de 2016. Ou seja, temos aí já uma trajetória que já percorre há quase 7 anos aqui batendo esse papo, conversando, e espero por mais um ano continuar trazendo a informação da mais alta qualidade aqui de dentro da Pátria. Com certeza, se Deus quiser, mais um e muitos anos, se Deus quiser. Matheus, comecei o Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira trazendo os dados atualizados da Pátria sobre a nossa colheita de soja, 0,85% da área. A gente já tem um atraso aí claro, e eu queria entender de ti quais são suas perspectivas agora, perspectivas da Pátria, para essa colheita, números da safra, o que vocês estão entendendo, como é que a nossa safra está se desenhando aí nessa fase de colheita. Perfeito. Então, tratando do Brasil primeiramente, né, a gente tem que entender que o início do plantio dessa safra atual 22-23 também teve alguns probleminhas com os atrasos das janelas de chuvas, né, quando comparado ao ano passado. A gente teve ali um estabelecimento prévio também um pouco mais tardio, porém, ao longo das semanas consecutivas de plantio, né, a gente conseguiu reacelerar o processo de semeadura lá no passado, e agora a gente espera um movimento semelhante. A gente teve ali um início postergado de colheita agora, né? Está nitidamente mais atrasado do que o ano passado em específico, né? Quando a gente toma como métrica apenas aí o curto prazo. Porém, esperamos sim uma reaceleração agora nessas semanas de agora em diante. Porém, Carla, de fato, estamos sim notando vários problemas de excesso de pluviometria, excesso de chuva dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado de Goiás, algumas partes do Tocantins. Então, ou seja, o excesso de chuvas agora também tem impedido
a tentativa, né, de um aquecimento mais atenuado do processo de colheita da soja verão. Os resultados até o momento, Carla, são resultados bem satisfatórios, eu diria, especialmente porque essas culturas que estão sendo retiradas de campo no atual momento são culturas de ciclo mais curto, né? Não só isso, são culturas que já visam, né, a entrada mais agressiva de um plantio de segunda safra, seja no algodão lá no passado, alguns dias atrás, ou até agora já começa a semear o milho safrinha. Então, de fato, os resultados no atual momento são satisfatórios. A Pátria continua com estimativa de 148,9 milhões de toneladas a serem produzidas no Brasil, já contabilizando perdas, né, ainda substanciais no Rio Grande do Sul, porém estamos em tour de safra, né, desde semana passada, rodando já o sul do Brasil. Hoje já entramos no Rio Grande do Sul, vamos adentrar a Argentina no meio da semana. Então a gente já está olhando em campo, né, fazendo a amostragem estatística para revisar esses nossos números de hoje, 148, arredondando para 149 milhões de toneladas. A gente tem aí um viés de que essas estimativas sofrerão novos cortes nos levantamentos atualizados, viu, Carla? Agora, Matheus, ao mesmo tempo em que a gente tem essa condição de uma safra que teve problemas e que a gente sabe que não será alcançado o potencial inicial projetado para essa safra, é uma área recorde, houve uma força do produtor de driblar ali custos elevadíssimos de produção e ainda assim colocar muita tecnologia no chão e fazer uma boa safra, driblando os problemas também que ele não tem controle. A gente tem um 2023 que me parece ser muito promissor para a demanda interna e para a demanda externa. A gente tende a recuperar as nossas exportações e a gente tende a encontrar ali um espaço para ocupar uma janela que a Argentina deve deixar nos derivados. A Pátria tem também essa perspectiva de um 2023 promissor na demanda? Com certeza, né? Em 2022, esse ano passado, a gente sofreu esse corte de demanda pelo produto brasileiro, pela soja, né? Oleaginosa brasileira, por conta de falta de oferta. Não houve nenhum tipo de embargo, nenhum conflito geopolítico que justificasse, né, uma redução abrupta nas exportações brasileiras da soja. A gente só realmente reduziu a capacidade de embarques brasileiros da nossa oleaginosa, da nossa soja, porque faltou oferta, faltou produção. No ano passado a gente teve, né, a maior quebra produtiva em valores absolutos da soja no Brasil, né? Foram mais de 25 milhões de toneladas perdidas pela seca, em especial no Rio Grande do Sul e Paraná. Este ano, o cenário se desenha de uma maneira diferente em termos nacionais, apesar de que, em solo gaúcho, mais uma vez, nossos compatriotas vêm sofrendo com a falta de chuvas, chuvas que mudaram o cenário nos últimos dias, porém que perdas já que já são consolidadas e irreparáveis, em especial no milho de verão, porém já em alguns talhões de soja. Neste ano a gente não tem, né, aquela percepção que as quebras no Brasil serão tão agressivas quanto no passado. A gente não vai também a alcançar, né, o potencial produtivo máximo da nossa cultura aqui dentro do nosso país, pelos problemas recorrentes ao sul do nosso país. Então, não só a oferta se restabelece, né, a gente está falando aí de mais de 20 milhões de toneladas a mais de soja produzidas dentro do Brasil, quando comparado com o ano passado, mesmo já contabilizando perdas ali dentro do Rio Grande do Sul. Agora, essa oferta extra, ela volta ao mercado, dando espaço e fôlego, né, tanto ao exportador quanto ao consumidor interno, que vai não só colocar mais grão in natura para fora, mas também verticalizar a produção, né, colocar farelo, colocar óleo, visto que o cenário dentro dos maiores exportadores de farelo do mundo, que é a Argentina, responsável por quase da metade de toda a matriz de exportação de farelo do planeta, argentinos que vem sofrendo aí com talvez a maior quebra produtiva de sua história. Esses números ainda precisam ser confirmados, precisam ser observados em loco. Nossa equipe estará dentro da Argentina nessa semana, a partir de quarta, quinta-feira. Porém, né, infelizmente, Carla, a gente já vem desenhando esse cenário de que a Argentina já consolida perdas irreparáveis e que agora já está no caminho, né, de se tornar, no marco histórico, a pior safra da Argentina, tanto para a soja quanto para o milho. Carece ainda de algumas confirmações. Produto que vai ser, demanda, né, que seria destinada à Argentina, que será sobreposta aqui ao Brasil com esse superávit comercializado que a gente está ganhando com a oferta mais cheia do que o ano passado. E é interessante que na semana passada nós tivemos, inclusive, esses rumores de que a Argentina estaria comprando soja aqui no Brasil.
mostrando que há realmente sempre que a gente tem problemas muito graves, como é o caso da Argentina nesse momento, uma reorganização da dinâmica da oferta, né, Matheus? Da demanda, perdão. Exatamente, assim, era um fator muito mais notado no milho, né? A gente tem um comércio, né, bilateral no milho brasileiro, especialmente o consumidor interno do Brasil, que anualmente, né, faz aquisições do milho argentino para alimentação animal dentro do nosso país. E neste ano, né, milho argentino que entraria no Brasil por volta de meados de fevereiro, começo de março, quando se iniciaria uma colheita mais agressiva lá em solo argentino. Agora, provavelmente, nós, se houver capacidade, estaríamos, né, fornecendo milho ao mercado argentino. O mesmo acontece para a soja, só que a soja é um fator mais recente, né? A gente não tem um histórico prolongado de grandes importações da soja argentina para o Brasil ou vice-versa. Porém, o milho, sim, sempre foi mais notado e agora a gente deve ver a via inversa, né? Porém, só levanta a questão que não só agora a gente sofre, né, de um esgotamento prévio da oferta disponível de milho, exportação aquecidíssima, China rapando o que tem de grão disponível dentro do nosso país, com preço tido como uma barganha, realmente pagando muito barato pelo nosso milho para exportação. Rio Grande do Sul, maior produtor de milho verão, já com perdas ali de pelo menos 30% a 40%. Muito provável também que uma terceira safra consecutiva de milho verão dentro do Rio Grande do Sul será drasticamente cortada, né, por falta de chuvas. Rio Grande do Sul, que produziria cerca de 7,5 milhões de toneladas, dificilmente, cara, vai produzir algo em torno de 4,5, 5, dificilmente. Então é mais um fator, né, do lado da oferta para o mercado do milho em específico, que pesa na balança, né, com a demanda, que vai dificultar o argentino também de fazer essas aquisições do nosso cereal. Oleaginosa, sim, a gente vai ter uma oferta plena disponível, que vamos conseguir sim abastecer parcialmente alguma demanda pontual argentina. Matheus, como é que tudo isso tem influenciado na formação dos nossos preços? Nós já temos um aumento, por exemplo, dos nossos prêmios, nós já temos perspectivas de preços mais adiante mais elevados. Como é que essas informações estão chegando para a formação dos preços dos nossos produtos, tanto soja e milho aqui no Brasil? Olha, muito bem, Carlos. Sim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque no atual momento a gente não pode ser simplista o suficiente de achar que, poxa, exportação aquecidíssima, a gente vai exportar não só para a Europa, para a Ásia, aqui para os nossos países vizinhos, tanto soja quanto milho, os preços vão reagir com agressividade. De fato, 2023 é o ano da exportação. A gente está vendo não só a saída, né, o livramento desse Covid, não livramento, a gente se habituou, né? O Ocidente se habituou, o Oriente está se habituando com a liberação dos lockdowns na China pela primeira vez desde 2020, 3 anos lá trancafiados, agora estão voltando, estão se expondo ao vírus, né? E vão se habituar, assim como nós aqui em todo o Ocidente nos habituamos, né? Convivemos com a doença, sim, eles também deverão agora se habituar. E a gente vai viver agora, 2023, um ano, né, de plena capacidade de demanda. Então, as exportações serão aquecidíssimas. Nós, da Pátria, estimamos não só exportações recordes brasileiras da soja, ultrapassando os 90 milhões de toneladas, mas também exportações recordes do milho, ultrapassando com facilidade as 50 milhões de toneladas aqui no nosso país. Porém, não é puramente olhar a exportação e dizer que os preços irão subir dentro do nosso país. O grande problema, o grande fator que pesa contra toda essa visão é o consumidor interno, cara. A gente tem que lembrar que mais da metade do milho produzido dentro do Brasil é destinado à cadeia de proteínas animais, né? Consumo, ração para boi, ração para porco, ração para frango. E, infelizmente, essa cadeia, nos últimos 6 meses, pelo menos, ela foi completamente deteriorada por incapacidade de gerar margem, né? O pecuarista hoje realmente está enforcado, é uma palavra forte, ele está esganado pela margem, né, da venda do produto com os altíssimos custos na produção. Ou seja, o consumidor interno, especialmente no milho, que é o detentor da maior demanda pelo nosso cereal interno, ele não tem a capacidade, de fato, de conseguir pagar prêmios extras, né,
ao mercado ao longo de 2023. Por mais que a exportação possa ser recorde, que será, na nossa visão, a gente ainda tem a grande maioria do consumidor do nosso cereal não tendo a capacidade de adicionar ainda mais preço, visto que a arroba do boi gordo caiu cerca já de R$70 a arroba nos últimos 8, 9 meses. Preços do quilo do porco terminado, porco para abate, peso vivo, assim como do frango, também caiu cerca de 20 a 30% nos últimos 6 meses. Ou seja, o consumidor, a cadeia interna no Brasil, que é o grande peso contra, né, uma aceleração de preço. Hoje, internamente, ainda, né, o pecuarista não consegue ter margem, Carla, para sustentar altas agressivas nos preços internos, tanto do milho quanto da soja. Soja tem uma matriz mais destinada ao escoamento internacional, né? Realmente a gente envia muita soja para a Ásia, ela consegue ter mais esse fôlego de demanda, porque a vasta maioria é consumida do outro lado do planeta, porém o milho, né, grande parte é consumido internamente no país, o que dificulta muito realmente a alavancagem dos preços de agora em diante. E, Matheus, a gente não tem no horizonte uma perspectiva que possa trazer um desafogamento desse setor de proteínas animais, que pudesse fazer com que eles reaquecessem, portanto, a sua demanda por insumos e voltassem a trabalhar num certo ritmo de normalidade. Carla, infelizmente, né, o ciclo pecuário ele é mais longo, mais extenso do que o ciclo da agricultura, né? A agricultura tem ciclos mais curtos, gira em torno de 3 a 6 meses, enquanto que a pecuária vai anos, né? 2, 3 anos. Então, infelizmente, o ciclo pecuário hoje que a gente vive, em especial da maior cadeia de consumo de ração, que é a bovinocultura de corte, né, no nosso país, ela vem sofrendo aquele ciclo baixista de excesso de oferta, né? Bezerros baratos que estimulam, né, o abate matriz, colocando mais oferta de boi e vacas terminadas em linha de escala, né? Então, de fato, todo esse escoamento do excesso de oferta ele não é digerido da noite para o dia, como seria no mercado de grãos. O mercado pecuário ele precisa, né, de tempo para realmente esgotar, de aliviar esse excesso de oferta, que não será da noite para o dia. A nossa visão da pátria, 2023, é um ano, né, na nossa visão, que será de pressão, né, aos preços de todo o mercado pecuário por essa incapacidade de ser um mercado tão ágil quanto o mercado de grãos. O escoamento da pecuária, não só da bovinocultura, estendo a isso tanto para a suinocultura quanto para a avicultura, né, suínos e aves, não são ciclos facilmente digeridos ao mercado. Então, infelizmente, no curto prazo, não há um bom cenário, né, que possa aliviar esse fator exclusivo do lado da demanda por ração. Matheus, quando a gente olha para a questão da mistura do biodiesel, dessa política de biocombustíveis no país, isso também deve influenciar na formação dos nossos indicativos, das nossas cotações, principalmente para a soja, mas também para milho aqui no Brasil? Toda certeza, a gente deve ter mais estímulos aí de agora em diante, né? Já é uma macro tendência não observada dentro do Brasil, a macro tendência observada em todo o planeta, né? Desses estímulos de combustíveis alternativos, né? Ou biocombustíveis, algo que cresceu muito na Europa, vem sendo desenvolvido com muita intensidade dentro do solo norte-americano, que provavelmente, tratando dos Estados Unidos, deverá ser o ano de maior consumo tanto de milho para etanol quanto de soja para biodiesel, né, de toda a história norte-americana, agora em 2023. Aqui no nosso país também, a gente vem criando esses incentivos, né, toda aquela BR-163 sul do Mato Grosso já é o local, né, a região geopolítica de maior importância no consumo de milho para etanol do nosso país, região que vem sendo estimulada a ampliação de produção, né? Até as próprias fábricas hoje instaladas ali naquelas regiões, elas possuem uma capacidade de esmagamento muito superior ao que hoje ainda é aplicado, né? Eles vão subindo gradativamente para, enfim, não abarrotar o lado da oferta, acabar apertando as próprias margens, né? Então, sim, os biocombustíveis serão os fatores dos pontos de sustentação de agora em diante, porém a gente tem que lembrar que é um setor ainda incipiente, não é um setor que tem a relevância do consumo de proteínas animais para ração, por exemplo, as exportações do grão in natura, é um setor que ele ganha relevância, porém não
unitariamente, né, ele sozinho ele não consegue ter grandes forças de sustentação aos preços de agora em diante. A gente tem que esperar mais tempo, cultivar ainda mais esses setores para daqui 5, 6, 7 anos ele tenha relevância suficiente para equilibrar, né, a falta de demanda de outros grandes setores, como seria o consumo de animais dentro do país ou as exportações. Matheus, como é que você está vendo o avanço da nossa comercialização de soja nesse começo de 2023? Nós terminamos 22 com a comercialização registrando também certo atraso em relação a anos anteriores, não? Sim, a gente está com cerca de 1/3 da safra de soja verão comercializada no atual momento, né? Isso é quase 15% abaixo em relação à média dos últimos 5 anos, né? E o fator notado, principalmente por essa versão do produtor em avançar com as novas vendas, é a falta de margem. Como você bem explicou, bem já disse, bem introduziu no início da nossa conversa, Carla, nunca houve tanto dinheiro enterrado no campo, é a safra mais cara da história, o produtor está reticente em avançar com as vendas e os preços não têm aquela capacidade de reação. Eles não estão se mostrando tanto ativos quanto se mostravam nesse mesmo período do ano passado. A gente tem que lembrar que lá em janeiro de 2022 foi quando a soja, em Chicago em especial, saiu lá de 13, 14 dólares o bushel, passando lá para os 15,80 acima. Então, realmente trouxe uma alavancagem a todo o mercado da soja internacional. E por que houve esse movimento de alta agressivo? Porque as quebras confinadas, né, aqui ao Brasil estimulavam o mercado internacional da soja a empilhar novas altas. A Argentina está quebrando? Sim, pessoal, está quebrando, está justificando ganhos ao mercado, porém a gente tem que lembrar que a Argentina por si só produz 1/3 da soja dentro do Brasil, ou seja, a capacidade de perda da Argentina é muito menor do que a capacidade de perda total de um Brasil, né, que tem ali, produz ou capacidade produtiva de 150 milhões, quando comparado com os argentinos ali, que tem mais de uma década que já estão estagnados ainda na faixa de 40 a 50 milhões de toneladas totais. Então, o produtor está mais reticente em avançar com as vendas, porém até alertaria um pouco de cuidado, pessoal. Safra muito cara, a gente tem que ter mais esse instinto de sobrevivência em 2023, porque o horizonte está muito ofuscado, né, principalmente pela política, questões cambiais. Então, para 2023, o produtor poderia ter um pouco mais de cautela, realmente, em não deixar de avançar, mas pelo menos se proteger mais nas questões de custos, viu? Está muito caro e a gente está realmente está muito susceptível, o produtor está muito exposto agora em 2023. Acho que é muito importante frisarmos isso, né, Matheus? Essa condição de que ter essa cautela não quer dizer não fazer nada, ficar assistindo o mercado se desenhar. Né? É importante o produtor ter esse entendimento de que ele precisa fazer essa estratégia. Vai querer especular, segurar um pouco mais, saber como é que Chicago vai se comportar, o dólar e tal, mas é preciso ter uma estratégia para isso, né? Que é o trabalho da pátria. Exatamente, cara. Quando eu falo cautela, às vezes eu posso ser mal interpretado de, poxa, então é cautela para mim não vender. Não vou vender porque o mercado não está me dando margem, eu vou ficar mais apático, vou ter mais paciência nas vendas. Não é isso, pessoal. Cautela é para olhar para o teu bolso e ver realmente o que saiu do teu bolso nessa safra para ser implementada e ter, né, a percepção de que pelo menos aquilo que saiu, ela deveria ter sido protegido. Avançando com as vendas no termo, colocando operações de hedge, né, colocando as estruturas de proteções de comercialização, coisa que a Pátria aqui faz no dia a dia, né? Então, não é simplesmente evitar as novas vendas, é ter vendas conscientes, né? Entender que hoje a gente não pode se dar ao luxo de levar a tua soja 100% ao cassino e a gente, enfim, deixar a roleta russa rolando para a gente ver se a gente ganha mais R$20 por saca, se a gente vai perder mais R$10 por saca. Hoje os preços médios da soja Brasil em torno de 155 para a safra 23 são preços ali que dificultam muito, né, as margens construídas para 2023, margem de lucro. O produtor sabe disso, porém imaginem perder mais R$10 por saca hoje em relação ao que temos. Vai dificultar ainda muito mais realmente a capacidade, né, de geração de margem para o ciclo 22-23. Então, pessoal, não é evitar vendas, é fazer vendas conscientes, estruturadas, juntamente com proteções financeiras, comprar calls, vender soja no termo, compra uma call Chicago, coisa que a Pátria estrutura aqui de maneira muito simples, muito didática, muito rápida, muito ágil.
Não é isso, não quero entrar, Matheus, realmente o mercado físico hoje está meio frio, prefiro guardar, tenho capacidade de armazenação. Pessoal, vamos montar puts, vamos evitar com que o mercado, né, subtraia os prêmios climáticos que estão sendo adicionados. Como eu disse, a Argentina está com um gravíssimo problema climático? Sim. Já está se desenhando a pior safra da história da Argentina? Sim, está se desenhando. Porém, a Argentina produz 40, 50 milhões de toneladas. Perder metade da safra, a gente está falando que vai perder 25 milhões de toneladas. Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul no ano passado perdeu mais do que a Argentina perderia se quebrar metade da safra este ano. Exatamente. Então a gente tem que entender que a Argentina por si só não tem toda aquela capacidade de suporte ao mercado por uma produção muito limitada. Então procure a Pátria, pessoal. Não me procure aqui redes sociais ou site para a gente poder bater esse papo e poder entender mais sua realidade e trazer recomendações a cada caso específico. Tá? Então isso é muito importante. Amigo, eu queria te fazer uma última pergunta. É o seguinte, amanhã não, na noite de hoje a gente retoma os negócios na Bolsa de Chicago, hoje fechados por conta do feriado de Martin Luther King. Quais são suas perspectivas? Como é que a gente deve retomar essa semana? Aqui devemos ter atenção e aqui o mercado deve se pautar para dar sequência aos seus negócios no mercado futuro norte-americano. Show de bola. Então, reabre hoje às 7 horas da noite, horário de Chicago, 10 horas aqui no horário de Brasília, né? A gente está com fuso horário de 3 horas de diferença. Nessa reabertura, a gente espera, né, um mercado atento à realidade de safra aqui na América do Sul, em especial na Argentina, que só piorou ao longo desse último final de semana. Não houve melhoras substanciais. Os níveis de saúde vegetal na Argentina estão caindo novamente para as mínimas históricas, né, dos últimos 100 anos. Temperaturas elevadíssimas, calor extremo, evapotranspiração do sistema solo-planta, né, que é quanto de água é transpirada tanto pela planta ou evaporada pelo solo, também nos níveis mais altos aí dos últimos 10 anos, pelo menos. Infelizmente, a base histórica de evapotranspiração ela não percorre décadas, né? Então, da base histórica que a gente está nos maiores níveis de evapotranspiração potencial projetado hoje dentro da Argentina. Então, ou seja, as plantas que estão em campo, que tentaram se estabelecer, nunca passaram por um estresse hídrico tão severo quanto passam por agora. O mercado vai olhar para esse lado, realmente, vai entender que ainda existe dimensão de quebra dentro da América do Sul, vai manter os preços suportados em Chicago, porém, a gente tem que levantar a bandeirinha que já na próxima semana, a partir do dia 22 de janeiro, os chineses entram de feriado de Ano Novo Lunar Chinês, que é o maior feriado da China, cerca de 2 semanas de paralisação, não total, né? Ainda existirão tradings fazendo pequenas aquisições aqui no Ocidente, porém, a grande parte, né, dos chineses que passaram 3 anos não evitados, mas trancafiados ou em processo de quarentena e incapacitados de curtir o feriado, voltarão às ruas. E eu até levanto um ponto de curiosidade aqui, Carla, coisa que já falamos para clientes algumas vezes, que o feriado de Ano Novo Lunar chinês é tido na história da humanidade como a maior movimentação de seres humanos da história da humanidade. São mais de 1 bilhão de pessoas que entram em movimentação no feriado, ou internamente, ou viajam para fora do país durante essas 2 semanas e causam, né, uma aceleração abrupta da demanda interna. Tá? Então, é normal que os chineses se antecipem, acelerem as compras, como fez com a soja, como fez com o milho, gerem aqueles estoques para amortecer toda essa demanda pontual que vai ser gerada nesses 15 dias de feriado, porque realmente é muita gente que entra em feriado, né? Tendo aí como marco na história da humanidade como a maior movimentação de seres humanos de toda a nossa história. É isso mesmo. Bom, Matheus, te agradeço muito, claro, como sempre, né, meu amigo? Sempre bom trocar essas ideias, ainda mais nesse começo de semana, onde a gente pode tem essa folguinha de Chicago para a gente entender como ficam as situações todas aqui para o nosso produtor brasileiro, que a gente sabe que tem mais de uma condição, né? Para cada produtor é um cenário diferente. Então, quero muito te agradecer pelas suas análises, pelas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência. Você e todo o time da Pátria, sempre muito bem-vindos. São de casa aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, viu, meu amigo? Boa semana para ti.
Eu que agradeço sempre o espaço, Carlos. E, ó, pessoal, estamos em Tour de Safra, mais uma vez. Todos os anos a gente tem essa recorrência de estar em campo, olhando as principais regiões afetadas com a seca aqui na América do Sul, América do Norte. Agora, nesse exato momento, estamos entrando no Rio Grande do Sul com a equipe Pátria, vamos adentrar a Argentina, fazer a amostragem estatística, fazer levantamento de dados, para desenhar as estimativas de safra nacional. Somos aquela equipe de análise de mercado que realmente põe o pé na roça, tem a botina suja. Então, realmente, a gente entende em campo o que acontece para desenhar as visões ao mercado. Quer saber mais, pessoal? Nos procure nas redes sociais, pátria.agronegócios, ou rede particular, mateus.patria, onde eu tenho mais a liberdade de falar algumas coisas com mais intensidade, opinativas, né? Não só analíticas. Não só isso, nosso site também, www.patria.agr.br. Faz o cadastrinho lá, nos chame que a gente vai bater um papo, entender a sua realidade e te mandar também, aqueles que tiverem interesse, sobre o acompanhamento do nosso Tour de Safra, que já está em vigência no atual momento. Grande abraço a ti, Carla. Prazerão estar aqui contigo, como sempre. Grande abraço a todos da equipe Notícias Agrícolas e a todos vocês que nos assistem. Até logo. Vão ver que o pobrezinho está de pé, engessado, quebrado, não sei, sofreu um pequeno acidente doméstico. 6 tendões rompidos. Quantos? Atividade, 6 tendões rompidos. Só 6, hein, moçada? Só 6, rapaziada. Só 6. Já pratiquei snowboard, motocross, mountain bike, descia de skate em ladeira, coisa de louco. Artes Passei marciais. minha vida inteira dentro da fazenda, consertando máquina debaixo de plantadeira. Pratiquei Muay Thai, artes marciais, nunca rompi nada. Tomando um banho, 6 tendões foram embora. Então, mas já recuperei, já a cirurgia, mas estou aqui de molho. Esse garoto vai ser pai. Daqui a alguns meses chega a nova fera do agronegócio brasileiro, Elisa, ele e Gabi, e é bom que esse pé já esteja bom para segurar essa criança, não é? Que já vai chegar arrebentando. Assim seja, assim seja. Talvez foi até um livramento que isso aconteça agora, porque não aconteça no futuro. É isso. Com certeza, meu amigo, Deus está operando, como sempre. Amém. Né, não só na família Pátria, mas na tua família também, que acabam se misturando, né? Então, meu amigo, mais uma vez, te agradeço muito. Boa semana para ti, para todos por aí. Beijo em todos da Pátria, abraço enorme. Já vi que tem conteúdo do Cris no campo, né? Então sigam patria.agronegócios e ali vocês vão ter também todas essas informações do Tour de Safra, né, Matheus? Exatamente. Sigam lá na nossa rede social, só acompanhar. Tem o link também exclusivamente para o conteúdo do Tour de Safra na bio do nosso Instagram, tá bom? Onde vai poder acompanhar. A gente vai distribuir o material a público. É um Tour de Safra que, apesar de a gente ter a base de clientela, é um Tour de Safra que a gente sempre divulga, né, as informações para conscientização do mercado. É muito importante, na nossa visão, que até beneficie ao nosso cliente, que a gente conscientize o mercado da real dimensão dos problemas aqui na América do Sul, como foi no ano passado, quando a gente fez o Tour de Safra, que eu encabecei lá em janeiro, onde rodei mais de 7 mil quilômetros dentro da Argentina, dentro do Brasil, e a gente chegou com os números aí atualizados de safra, de 122,8 milhões de toneladas, se não me engano, ao final de janeiro, e antecipamos, né, essa estimativa do mercado em quase 3, 4 meses. O mercado só começou a falar realmente sobre quebras tão agressivas no Brasil lá por volta de final de abril, maio, enquanto que já em janeiro, com os levantamentos em campo da Pátria, a gente já conseguia antecipar todo esse movimento. Então, são informações que a gente divulga realmente para conscientização de todo o mercado sobre a realidade que acontece aqui dentro. Então, se cadastre lá para receber o nosso conteúdo. Fechado. Matheus, obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Abração, até logo. Até mais. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, na manhã desta segunda-feira, começando a semana aqui com a gente, com boas informações para você que nos acompanha pelas redes sociais do Notícias Agrícolas no nosso Bom Dia Agronegócio, agora 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Vamos caminhar para os nossos últimos destaques para ir encerrando a edição de hoje. E o próximo desses destaques, aliás, se você chegou agora há pouco, nessa entrevista aqui do Matheus Pereira, ele essa entrevista na íntegra já estará disponível para vocês aqui no noticiasagricolas.com.br e não deixe de seguir a Pátria nas redes sociais para também ter as informações por lá.
Bom, nosso próximo destaque passa a ser, então, os destaques da entrevista do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, às páginas amarelas da revista Veja, uma publicação tradicional, muito, né, as páginas amarelas da Veja são já uma instituição do jornalismo brasileiro e o convidado, portanto, foi o senhor Carlos Fávaro, o novo ministro da Agricultura, e ele, claro, destaca ali alguns pontos, em especial do que será diferente em relação aos demais gestores. Mas aí, Carlos Fávaro se refere a eles, né? E diz o seguinte, ó: tenho dito em todas as minhas falas que sou a sequência dos bons gestores do Ministério da Agricultura, tanto os ex-ministros quanto os servidores, os colaboradores, a equipe que trabalha aqui são conhecedores dos potenciais, dos gargalos e das dificuldades do agronegócio brasileiro e fizeram com que o Brasil saísse de 70, 80 milhões de toneladas de grãos há 20 anos para o número fantástico de 312 milhões previstas para a safra 23. O problema da agricultura brasileira que precisamos superar hoje é o de imagem. E nisso nós concordamos, viu, ministro? Ele fala ainda sobre a questão de como pretende trabalhar a sustentabilidade. Carlos Fávaro vem defendendo as agendas ambientais desde que tomou posse, desde que foi, inclusive, oficializado o seu nome para a pasta do Ministério da Agricultura desmembrado, lembrando que recriamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Pesca, então temos essa dificuldade já pontuada pelo presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive elogiou Carlos Fávaro, né? Pedro Lupion diz: Carlos Fávaro é um bom parlamentar, no entanto está de mãos atadas, e ao compartilhar, inclusive, a sua entrevista pelas redes sociais, o ministro foi muito questionado, né, pelas suas declarações, porque quer entender como todas essas questões, principalmente as de sustentabilidade, a desse desmembramento do Ministério da Agricultura, que, diga-se de passagem, não foi bem recebida por Carlos Fávaro, né, que queria fazer uma gestão conjunta da Conab, que passou a ser da alçada do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele trouxe essas perspectivas e ele tem sido, então, muito questionado pelo seu público, pela sua audiência, pelos produtores rurais, líderes de associações de classe e tudo mais, sobre os seus próximos anos e como vai fazer essa combinação, né, de propostas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, que está ali sob a tutela de Marina Silva, que já sabemos qual é a sua postura em relação ao agronegócio. Então, ele traz essa questão da sustentabilidade e ele traz que é uma declaração que ele já deu e é uma declaração que vem repercutindo, ainda está ecoando no agronegócio, que continua questionando o Carlos Fávaro, que é a seguinte: Lula não retirou o direito de propriedade de ninguém, não taxou as exportações, não vai compactuar com invasões ilegais e não vai impedir fazendeiro de ter uma arma. Por que Carlos Fávaro fala sobre isso? Porque, na sua perspectiva, uma quebra da ponte entre governos de esquerda e o governo de Lula, principalmente, e o agronegócio tiveram ali a sua ponte rompida, que, segundo Carlos Fávaro, atual ministro da Agricultura, se deve às fake news, abre aspas, às ações de desinformação. Durante a campanha, repetia-se a todo instante nas redes sociais que se o Lula ganhar a eleição, vai acabar com o direito de propriedade, que se ganhar a eleição, vai promover a volta das invasões de terra, se ganhar a eleição, as exportações serão taxadas, se ganhar a eleição, vai acabar o direito de ter arma de fogo na propriedade. Tudo isso era mentira, até mesmo porque o Lula já foi presidente da República e não retirou o direito de propriedade de ninguém, não taxou as exportações, não vai compactuar com invasões ilegais e não vai impedir o fazendeiro de ter uma arma para autodefesa. Então, estes são alguns dos destaques, alguns apenas dos destaques da entrevista de Carlos Fávaro às páginas amarelas da Veja, que eu sugiro a você, produtor rural, profissional do campo, que busque, né, ler a íntegra dessa entrevista. Importante para você entender para onde vai o Brasil do agro, quais são as perspectivas do Ministério da Agricultura, sob agora a tutela de Carlos Fávaro, que deve falar ao Notícias Agrícolas também nos próximos dias e trazer as suas perspectivas do ponto de vista, claro, do ponto de vista não, né? Mas dos questionamentos partindo de jornalistas especializados do agro, aqui liderados pelo Alexander Horta, nosso chefe de redação. Seguindo para o nosso destaque seguinte, vamos falar do início do Fórum Econômico Mundial. Começa nessa segunda-feira em Davos, mais uma vez, a nova edição
do Fórum Econômico Mundial, na Suíça. O tema será cooperação em um mundo fragmentado. Olha que interessante, né? A gente pensar em 2023 como um mundo fragmentado. Embora a globalização seja um fato e seja algo consolidado, nós sabemos que os muros estão se levantando, os protecionismos estão acontecendo, inclusive isso foi destaque com a última entrevista do professor Leonardo Trevisan, aqui ao Notícias Agrícolas, no nosso balanço especial de final de ano para as relações exteriores, e ele dizia justamente isso, os protecionismos estão se reerguendo num mundo globalizado. Como é que a gente vai, né, entender tudo isso? O Brasil será representado, Lula não irá, e será representado por 2 ministros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. O objetivo da comitiva brasileira, segundo as informações que partem ali do governo federal, é de reposicionar o Brasil no cenário internacional com foco no equilíbrio entre a agenda econômica e ambiental. Segundo o Planalto, após os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, houve um maior interesse pela presença do Brasil no evento, além da solidariedade da comunidade internacional. Então, essas são informações que partem do Planalto. Essa deverá ser a postura do Brasil, portanto, lá, uma tentativa de vender um Brasil mais sustentável, enfim, que já sabemos que né? Sabemos que a produção agropecuária está na vanguarda da preservação ambiental neste país, temos problemas, precisamos retomar, e imagino que nós tenhamos ou deveríamos aprofundar muito mais o discurso nas questões ambientais, além do desmatamento. O desmatamento é um ponto importante, nevrálgico da nossa condição, enquanto, né, portadores do maior território com vegetação nativa preservada do planeta Terra. No entanto, eu imagino que a gente deveria ampliar e aprofundar um pouco essa análise toda dessas questões da preservação. Lembrando que a última edição da COP, ela foi encerrada com quase que um sentimento de frustração, porque a preservação, ela precisa de dinheiro. Por isso, os 2 assuntos serão tratados juntos no Fórum Econômico Mundial. Agora, os representantes que tinham que colocar o cheque na mesa para garantir essa preservação, para garantir essa sustentabilidade, que é cara, embora necessária, ela é cara, a gente não viu acontecer. Seria a PEC da implementação. No entanto, a COP da implementação. Mas como os recursos não foram alcançados, como é que a gente faz tudo o que precisa ser feito sem dinheiro? Vamos saber como é que isso vai ser discutido a partir desta segunda-feira, portanto, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 9h43 pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre as questões de Brasília, a Polícia Federal, no nosso próximo destaque, a Polícia Federal está colhendo DNA lá na cena dos ataques do último dia 8 de janeiro para identificar os vândalos, né, que promoveram aquela barbárie na capital federal, ali na Praça dos Três Poderes, e segundo a informação que parte das agências de notícias, a Polícia Federal começou já a comparar o DNA das pessoas detidas pelas invasões aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com o material genético colhido após os atos de vandalismo. Fezes, urina, pele e cabelo dos manifestantes foram coletados dentro dos edifícios nos atos de 8 de janeiro. Este cruzamento de dados poderá ser usado como prova contra os 1.418 manifestantes presos, por exemplo, aferir se alguém de fato entrou nos prédios federais. Mas perceba que, mesmo antes disso ser feito, as pessoas já estão lá detidas, todos, né? Há uma semana, praticamente, né? Ou mais de uma semana, né? Então, é muito sério o que está acontecendo. As pessoas estão sendo todas tratadas de uma mesma forma. Os vídeos que chegam são estarrecedores de como mulheres estão sendo tratadas lá dentro, idosos, né? Então, é muito sério o que está acontecendo e é preciso separar o joio do trigo, coisa que ainda não começou a acontecer. E lá fomos ouvir as pessoas mais experientes e a essência desse momento era justamente essa: promover essa seleção e entender o que aconteceu. Mas as pessoas continuam lá, 1.418 pessoas detidas, né? Então,
É importante observar. 9h45 pelo horário oficial de Brasília. A gente recebeu aqui algumas perguntas, principalmente sobre o mercado de café. Lembro a vocês que hoje não temos a referência da Bolsa de Nova York para o mercado de café, temos a Bolsa de Londres. Na Bolsa de Londres, o mercado começa em campo misto, seus negócios desta segunda-feira. Nós temos ali baixas para alguns vencimentos, perdão, a palavra me fugiu, perdas para outros, né? Então o mercado vai tentando ali redesenhar um caminho, sem a referência de Nova York também fica difícil para a Bolsa de Londres. E nesta segunda-feira, aqui no Brasil, o destaque para o café é o relatório das exportações que será divulgado pelo Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A gente vai saber como é que esses números chegam e como é que eles vão bater na retomada dos negócios na Bolsa de Nova York. Nós temos sentido ainda para o mercado do café uma mistura ali, né, da pressão que vem do financeiro, da pressão que vem dos fundamentos. Essa mistura tem deixado o mercado ainda bastante volátil, mas nestas primeiras sessões de 2023 chegou a testar baixas consideráveis e agora vai aos poucos, né, comendo ali pelas beiradas para tentar recuperar patamares importantes ali para os futuros negociados na Bolsa de Nova York. Então, o mercado do café olha para isso e olha também, naturalmente, para a questão da demanda, para a questão da nossa nova safra, e não devemos ter a recuperação da safra de arábica em 2023, segundo os especialistas. Já foi pauta, inclusive, de uma entrevista feita este ano pela Virgínia Alves com o José Braz Matiello, um dos maiores estudiosos e conhecedores da nossa cafeicultura. A oferta ainda está fragilizada, mas a demanda está um pouco mais contida também. Então, olhar para isso, a questão da guerra está prestes a completar 11 meses, mês que vem 1 ano de conflito entre Rússia e Ucrânia, passou como um piscar de olhos para nós que estamos noticiando, mas, né, deve parecer 100 anos para quem está vivendo isso. Então, isso também está na conta. Nesse final de semana, o conflito se escalou, um prédio residencial foi atingido por um míssil russo na Ucrânia, matando pelo menos 30 pessoas. Então, tudo isso ainda é muito latente para o mercado do café. Então, a gente vai continuar desdobrando todas essas condições. A Mari Bortolo, bom dia, Carla. Boa dentre todos que orbitou o governo. Estamos ansiosos pelo programa de pastagens. Essa questão da recuperação das pastagens, ela já é uma realidade no Brasil, né? Essa ocupação diária de pastagens degradadas pela produção de grãos. Mas focar e ter um programa especializado nisso é excelente. Nós já sabemos que o Brasil não precisa mais abrir novas áreas para ampliar a sua área de produção, como vem acontecendo, em partes por conta de situações como essa, de ocupação de pastagens, de áreas de pastagens degradadas, e em outros momentos também, porque conseguimos, com tecnologia, ampliar a nossa produtividade, né, e garantir maior produção em um mesmo espaço. Então, sim, também vejo com bons olhos esse destaque para as áreas de pastagens degradadas. Obrigada pelo seu comentário. Eu agradeço também a todas as mensagens de bom dia que eu estou recebendo por aqui. Tenho certeza que conseguimos responder, né, a pergunta aqui do Lucas, perguntando sobre o valor da soja. O Matheus trouxe essa perspectiva, né, e alertou para as estratégias de comercialização. O Leandro Oliveira manda um bom dia para os produtores de Arame, Arame, no Maranhão. Bom dia a todos os produtores de arame no Maranhão, sejam bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio. Obrigada pela gentileza, obrigada por estarem conosco de várias partes do Brasil. Estou recebendo aqui, Paraúna, Goiás, Tapera, no Rio Grande do Sul, Catalão, Goiás, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Paraná também conosco, tinha São Paulo, Valinhos, interior de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, temos também curitibanos em Santa Catarina, o Gilberto Rosso, Sérgio Rial no USDA. Desculpe, Gilberto, não compreendi a tua pergunta, mas vamos buscar, tá? Senhoras e senhores, 9h50 pelo horário oficial de Brasília, segunda-feira cheia para começar aqui a tua semana. Tem muitas outras notícias que já estão disponíveis para ti aqui no Notícias Agrícolas. Neste 16 de janeiro, R$ 5,11, 0,06% de alta
no dólar para começar a semana sem a referência internacional. O mercado também começa a semana mais tímida para o câmbio aqui no Brasil. Senhoras e senhores, a gente volta amanhã aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio, bolsas internacionais já funcionando e os destaques que nos esperam. Boa semana para você, bons negócios.